Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano. Todo o nosso conteúdo está no livro Tema, que faz parte do programa de alfabetização cuiabano. E o assunto da nossa aula será sobre revisão de texto, que foi uma tarefinha que vocês tiveram que fazer no nosso livro. Então vamos lá. Vocês se lembram dessa fábula? É a história, do urso e das abelhas, que o urso ele tentou pegar o mel lá da colmeia que estava escondida num tronco, lembram? E as abelhas, se uniram para atacar o urso, para expulsar o urso, impedi-lo de pegar o mel delas. Lembram da fábula? E também teve uma atividade lá no livro para vocês fazerem, que era o quê? Para vocês justamente realizarem, produzirem uma fábula também. Vamos ler o que pediu para vocês fazerem. O texto O Urso e as Abelhas é uma fábula. E nas fábulas os personagens são animais que falam e pensam como os humanos. Uma das características das fábulas é que ao final da história elas sempre trazem uma moral, como uma lição para os leitores. Agora o escritor é você. Produza uma fábula. Pense em que lição você quer ensinar para quem vai ler a sua fábula. Escolha os personagens e crie a história. E a dica é para vocês ilustrarem essa fábula. Então vamos lá refletir sobre a escrita. Pegue o texto que você já produziu sobre a fábula e vamos analisar se você fez, de acordo. Primeiro, você colocou o título da sua fábula? No título do nosso livro é O Urso e as Abelhas. Qual é o título da fábula que você escreveu? Já pensou? Você escreveu? Quantas palavras formam o título da sua fábula? Se você já escolheu um título, vai lá e conte quantas palavras formam o título da sua fábula. Também, quais personagens fazem parte da sua fábula? Lembrando que os personagens devem ser animais, porque isso é uma característica das fábulas. Então, se for fazer alguma coisa, é um animal que deve desempenhar esse papel. Passear, falar, comer. Não se esqueça disso. O que você disse sobre cada personagem? O que os personagens faziam na sua fábula? Eles tinham uma característica marcante? Algum personagem era bravo, ou era calmo, era agitado? Então você precisa dar essa característica ao seu personagem para a história fazer sentido. E acontece algum conflito na sua fábula? Alguma coisa aconteceu ali que não estava dando certo? Algum personagem brigou com o outro, teve alguma desavença, Alguma coisa fez o personagem refletir? Então você tem que prestar bastante atenção nesses pontos principais. E afinal de contas, qual o ensinamento da sua fábula? Que mensagem você quis transmitir para quem ia ler a sua fábula? Qual é a moral da história? Então, tudo isso você tem que pensar para escrever a fábula. Se você escreveu de acordo, parabéns! Você está de muito parabéns. Agora, se você em algum ponto esqueceu de escrever, então aproveite agora, volte para a sua fábula e tente reescrevê-la. E aí, nós vamos continuar, Se seu texto está escrito de modo com que todos consigam ler, as palavras estão todas escritas juntinhas ou você deu algum espaçamento entre as palavras? Lembra que a gente já falou que na frase precisa ter um espaço em branco entre cada palavra.
E também vocês têm que melhorar no seu texto. Vamos observar aqui. Você precisa melhorar a letra em algumas palavras? Tem alguma palavra que nem você não está entendendo o que você escreveu? Então esse é um sinal que você precisa melhorar a escrita, a sua letra, né? Para que possa ficar legível para uma outra pessoa ler. Será que precisa apagar algumas palavras e escrevê-las novamente? Pensando também nos sons, porque de repente você escreveu uma palavra tão rapidinho que ficou faltando alguma sílaba, uma letra, tá? Observem direitinho, é importante fazer essa revisão lá, não só da estrutura, de repente você escreveu uma fábula maravilhosa, mas está faltando alguns pontos desses, você precisa melhorar a letra. Você pode ter comido, né, algumas letrinhas quando você escreveu algumas palavras, então preste bastante atenção. Será que precisa melhorar a separação das palavras? Como nós dissemos, né, para você escrever uma frase, as palavras não podem ficar juntinhas, porque podem formar outras palavras ali no meio que vão perder o sentido. E o leitor que estará olhando toda aquela sua história, aquela sua fábula, não vai entender, vai ficar confuso. E muito importante, você deve sempre lembrar de colocar a pontuação, porque é a pontuação que vai dar entonação na história, vai dar sentido às frases. Por exemplo, se você tiver uma pergunta ou algum personagem fez uma pergunta para o outro, se não tiver com ponto de interrogação, não vai fazer sentido. Ninguém vai perceber que ele está perguntando, não é? Então você precisa colocar a pontuação nos lugares certos. E isso você só vai observar se você reler aquilo que você escreveu. Relendo, você vai analisando o que precisa melhorar, não só na estrutura da sua fábula, mas também na forma como você escreveu, ok? E agora nós vamos fazer essa atividade que está no livro de vocês para descontrair um pouco. Então vamos lá, é uma cruzadinha. Nós temos aqui a imagem número 1, a imagem número 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós teremos 6 palavras para preencher, que são os nomes dessas imagens. A imagem número 1 é um buraco. Então nós temos que preencher esse quadradinho que está em pé, na vertical. A palavra vai ficar na vertical. Buraco. Vamos contar aqui quantas letras e quantas sílabas tem a palavra buraco. Letras: 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E tem quantas sílabas? Conte aí no seu dedinho. Buraco. 3 sílabas. Então é uma palavra trissílaba. Palavra número 2, a gente sabe que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras também. É a palavra trevo. Trevos. É no plural, né? São mais de um trevo. Então são trevos. Trevos tem 6 letras porque está no plural. E quantas sílabas tem a palavra trevos? Trevos. 2 sílabas. São 6 letras, assim como o buraco, porém tem apenas 2 sílabas. É uma palavra de sílaba. Muito bem, você está aprendendo. Palavra 3. O que será que é a palavra 3? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras também. É a palavra cabeça. Cabeça. Cabeça tem 6 letras e quantas sílabas? Vamos contar. Cabeça. 3 sílabas. Muito bem. Se ela tem 3 sílabas,
de trissílaba, isso mesmo. A palavra 4, ninho. Ninho tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. E quantas sílabas? Ninho. Ninho. Tem apenas 2 sílabas, é uma palavra de sílaba. 5 é enxame, que é o coletivo de abelhas. Enxame. Enxame tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras também. E quantas sílabas? Enxame. 3 sílabas. É uma palavra trissílaba. E vamos para a última palavra. Tem apenas 1, 2, 3, 4 letras. É a palavra lago. Lago tem 4 letras e quantas sílabas? Lago. 2 sílabas. Se tem 2 sílabas, é uma palavra dissílaba. Muito bem. Aqui nessa cruzadinha, nós não tivemos nenhuma palavra monossílaba e nem uma palavra polissílaba. Apenas palavras dissílabas com 2 sílabas e trissílabas com 3 sílabas. Muito bem! E agora, para finalizar a nossa aula, gostaria de lembrar mais uma vez dos cuidados que vocês devem tomar aí em casa. Lavar sempre as mãos, né? Se proteger, evitar aglomerações. Por isso, evite sair de casa. Se por acaso for inevitável e você tiver que sair da sua casa, use máscara, não peguem qualquer coisa e se pegarem algo, faça sempre a higienização das suas mãos com álcool em gel, certo? Espero que você esteja bem, para quando retornarmos às nossas aulas, você esteja gozando de boa saúde. Combinado? Até a próxima! Prefeitura Municipal de Cuiabá.